Olá, sou Júlio Rafael, professor de terapias cognitivo-comportamentais. Seja bem-vindo aqui ao canal do Voz Cognitiva. Eu voltei! Eu falei para vocês que esse ano eu voltaria a produzir conteúdo aqui para o nosso canal e aqui estou para trazer aqui uma série de vídeos sobre habilidades terapêuticas que mudaram a minha vida e que mudam a vida dos meus pacientes aqui na clínica. E hoje, no primeiro vídeo, falaremos sobre a influência dos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos, sobre o modelo ABC. No princípio, tínhamos um pensamento e é sobre isso que nós vamos falar. Para você não perder nenhum dos vídeos do nosso canal, já clica aqui no sininho, ativa as notificações para que você seja avisado assim que nós lançarmos um vídeo novo e não perder nenhum do conteúdo que a gente está preparando aqui com muito carinho para vocês, tá bom? Os nossos pacientes chegam ao consultório e você talvez tenha vivido uma vida toda imaginando que são as situações que provocam seus sentimentos, suas reações fisiológicas e seu comportamento. Aconteceu tal coisa, então eu me sinto mal. Aconteceu tal coisa, então eu me sinto motivado. Agora, uma das coisas mais interessantes que a terapia cognitivo-comportamental traz pra gente é a autorresponsabilidade. É a capacidade do sujeito de modificar a forma que ele reage aos eventos. Mais importante do que aquilo que nos acontece é como nós vamos reagir diante do mundo, diante das coisas que nos acontecem. Se nós mudarmos a perspectiva sobre as situações, nós vamos nos sentir de uma forma diferente, nos comportar de uma forma diferente. Júlio, quer dizer que basta pensar positivo? Não, a terapia cognitivo-comportamental, ela não é uma terapia de pensamento positivo. Ela é uma terapia do pensamento adaptativo, do pensamento que mais me auxilia a viver de acordo com os meus princípios e valores. Admitindo a presença de emoções desagradáveis, admitindo que algumas situações são difíceis mesmo, que exigem muito de nós ou que geram sofrimento, mas quais são os pensamentos que me auxiliam a passar por estas situações da melhor forma possível? Quais ideias que me permitem práticas mais saudáveis, que fazem com que eu não mine as minhas energias ou me perca diante dos acontecimentos da vida? O princípio forte da terapia cognitivo-comportamental é na filosofia estoica. O estoicismo, ele traz pra gente a ideia de que nada pode nos provocar tanto dano quanto nossos próprios pensamentos. A terapia cognitivo-comportamental está baseada no estoicismo. Esta linha filosófica, ela defende que não são as situações em si mesmas que acabam nos angustiando, nos atormentando, mas é a forma que nós vemos, nós lidamos com as situações que provocam o nosso sofrimento. Então vamos lá, eu vou exemplificar para você do jeitinho que eu faço com os meus pacientes na sessão. Eu gosto de contar uma história e de usar um exercício chamado modelo ABC. A história diz o seguinte, a história da fábrica de sapatos. Havia o dono de uma fábrica aqui no Brasil que vendia muitos sapatos. E ele queria saber se abrindo uma filial também na Índia, se teria o mesmo resultado, se eles venderiam bem lá também. O que ele fez? Enviou separadamente 2 diretores para fazer uma pesquisa de mercado na Índia. O primeiro diretor chega lá e percebe que as pessoas andam descalças. O segundo diretor vê a mesma cena, pés descalços. Só que o primeiro diretor pega o telefone, liga para o dono da fábrica e diz o seguinte: cancela tudo. Vai ser um fracasso. Aqui na Índia ninguém usa sapato. O segundo diretor pega o telefone e fala já algo muito diferente. Venham agora, é uma grande oportunidade. Aqui na Índia ninguém usa sapato. Percebem a diferença? Não foi a situação que determinou a resposta de cada diretor. Foi aquilo que eles pensaram. O primeiro pensou, vai ser um fracasso, e ele falou, cancela tudo. O segundo pensou, é uma grande oportunidade, e disse, venham agora. É essa possibilidade de enxergar uma mesma situação por uma perspectiva diferente que a gente vai trabalhar na terapia. Para isso, a gente usa um exercício chamado modelo ABC. O A diz respeito às situações ativadoras, aquilo que no senso comum tem sido chamado de gatilhos. Os seus gatilhos, qual é a situação que ativou alguma coisa em mim?
O B vem de beliefs, de crenças, pensamentos. Então aqui a gente vai colocar qual é a ideia que passou pela nossa cabeça. E o C, as consequências. E elas podem ser emocionais, fisiológicas ou comportamentais. Por exemplo, se eu te dissesse assim, nossa, como você está elegante hoje. Então eu tenho no A um elogio. Nossa, como você está elegante hoje. Qual é a consequência esperada? Qual é a emoção esperada que você tenha diante de um elogio? Pode ser alegria, felicidade, algum tipo de bem-estar. Se você se sentir feliz diante de um elogio, um comportamento provável pode ser: nossa, obrigado. Mas qual foi o pensamento que fez com que você se sentisse feliz? Não é o elogio que automaticamente faz com que você se sinta feliz. Tem algum pensamento aqui que produz essa resposta emocional. Pensamentos do tipo: nossa, agradei, ou acertei a roupa hoje. Este tipo de pensamento permitiria a emoção felicidade aparecer aqui. Agora, teve um outro dia que eu fiz o elogio para você. Nossa, como você está elegante hoje, mas você não se sentiu feliz. Você sentiu raiva. O que passou pela sua cabeça diante do elogio que fez com que você sentisse raiva? Poderia ter sido um pensamento do tipo: Tá me zoando? Tá sendo irônico? Tá tirando com a minha cara? por exemplo, traria raiva. Se eu colocasse a desconfiança como emoção, outro pensamento diante do elogio. Tá querendo o quê comigo? O que será que tá querendo? E se elogia muito, daqui a pouco vai me pedir alguma coisa. E se eu tivesse colocado aqui tristeza? Talvez a pessoa poderia ter pensado: Só hoje? Eu me arrumo todos os dias e só hoje essa pessoa reparou em mim? percebe? E é esta interpretação enviesada, essa interpretação que às vezes produz uma sequência de emoções desagradáveis com comportamentos contrários àquilo que a gente gostaria de realizar na vida, tá? Que o terapeuta, durante as sessões, vai ficar atento. Nós temos uma tendência a interpretar o mundo de acordo com as nossas experiências anteriores. Então, aquilo que você viveu durante a sua infância e adolescência, no seu núcleo familiar, na sua escola, nos outros eventos que você foi vivendo durante a vida, pela influência da cultura, tudo isso vai moldando um óculos sobre a vida e vai criando uma tendência de significados, de interpretações das situações. Essa tendência muitas vezes pode ser distorcida, ou seja, foi uma verdade no passado, porém esta mesma interpretação trazida para o contexto atual não é mais condizente com o que você está vivendo hoje. E quando a gente percebe, né, os erros de interpretação, quando a gente consegue levantar evidências mais palpáveis, reais aqui do nosso contexto atual, é possível mudar de ideia. Mas isso é papo para outro vídeo, que nós vamos falar sobre levantamento de evidências. Hoje eu quero que você fique apenas com este passinho: identificar os pensamentos que passam pela sua cabeça. Emoção batifica. Então você percebe primeiro a emoção que foi alterada naquele momento. Se você ficou com raiva, medo, tristeza, angústia, culpa, porque ela tem uma durabilidade maior aqui, a emoção. Quando você sentir essa emoção desagradável, você precisa fazer um exercício reflexivo de perguntar assim: O que estava passando pela minha cabeça agora há pouco? não é a situação, você provavelmente vai saber dizer: aconteceu tal coisa, eu me senti assim. Mas eu quero o pensamento. Começa a ter esse hábito de registrar o que passa pela sua cabeça e entender como isso está ligado à forma que você se sente. Você pode usar um caderninho, uma agenda ou o seu próprio celular, um bloco de notas, e temos aplicativos que ajudam nisso. O Cogni ou Dailyo pode te ajudar a fazer esse registro de emoções e pensamentos e ainda você, ao longo da sua semana, ir entendendo como é que fica o seu humor. Se você está com um humor mais ansioso, se você está com um humor mais deprimido, se você tem se sentido mais culpado, enfim, quais são as emoções que têm sido muito presentes aí no seu dia a dia, e talvez só de perceber algumas ideias
você já olhe para elas e fala: nossa, eu não acredito que eu estava colocando tanta fé assim, tanto crédito assim nessas ideias que estavam passando pela minha cabeça, e já podendo observar esses pensamentos, modificá-los em alguma medida, tá certo? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Vai lá no Instagram, também se você ainda não nos segue, @vozcognitiva, e se torne um cognitivo, uma parte integrante desta comunidade onde a gente vive melhor através da terapia cognitivo-comportamental. Um abraço!